republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos e será o 47º presidente norte-americano da história. Na posse marcada para o dia 20 de janeiro do ano que vem, Trump iniciará o seu segundo mandato, já que comandou o país entre 2017 e 2021. No pleito deste ano, Trump venceu em todos os 7 estados pêndulo e teve mais de 71 milhões de votos no total. Em seu discurso, Trump adotou um tom menos agressivo que o da campanha e celebrou o que ele chamou de vitória sem precedentes, prometendo uma era duradoura nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do discurso de Donald Trump. Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Alemão, por que você pôs na tarde a barba, cabelo e bigode? O Alemão está explicando porque ele ganhou no Senado, os republicanos ganharam no Senado, na Câmara e também a presidência. Obrigado pela explicação, que está muito claro para quem nos assiste, né, que barba, cabelo e bigode é isso. Está muito claro. Está na tarja preta, está na letra miúda. Vamos continuar aqui. A vitória na eleição presidencial também é uma vitória jurídica para Donald Trump, que se defende em 2 processos criminais. Litiga um terceiro e aguarda a definição da sentença de um quarto. O republicano já afirmou que vai demitir Jack Smith, procurador do Departamento de Justiça, responsável pela acusação nos 2 processos que tramita na esfera federal. Os processos devem ser abandonados não só pela demissão de Smith, mas pela prática do Departamento de Justiça de não atuar em casos cujo alvo seja o presidente da República. Meus queridos, antes de entrar aqui na fala da Sandra Coitadinha, eu queria saber a impressão de vocês. Muita gente, antes de passar para essa primeira rodada, diz assim, o Donald Trump, ele pode ter um terceiro mandato porque ele não foi reeleito. Ele foi presidente, não foi reeleito, agora ele foi eleito. Poderia ele ser reeleito? A resposta é não, porque a 22ª emenda dos Estados Unidos, ela diz que uma pessoa só pode exercer a presidência dos Estados Unidos por 2 vezes. Ela só pode ser eleita por 2 vezes. Ela não usa nem o termo reeleição, como aqui. Ela pode ser eleita por 2 vezes. Então, um presidente foi eleito uma vez, ele só pode ser eleito mais uma. E também aqueles que ocuparem a presidência da República por mais de 2 anos, não tendo sido ele eleito presidente, estes também só poderão concorrer à presidência uma só vez. Então é isso que estabelece a 22ª emenda da Constituição norte-americana. Uma Constituição com quase 240 anos, 7 artigos e 27 emendas. Ao lado nós temos a brasileira, uma Constituição de 35 com centenas de artigos, billions and billions and billions. Se você for destrinchar artigo, seção, inciso, etc. e tal, vamos falar que tem uns 300 artigos e 200 emendas em 35 anos. E o interessante lá, quando essa emenda foi aprovada, professor, essa emenda da 22ª, que fala de que um presidente pode, alguém pode ser eleito presidente 2 vezes, ocupar a presidência 2 vezes, eu achei interessante como ela é bem descrita, porque ela fala o seguinte: a emenda é aprovada no Congresso, Senado e Câmara, e aí ela é posta para os legislativos de todos os estados que estão unidos nesta federação de verdade.
E aí só com a aprovação de, acho que 3/4 dos legislativos, é que essa emenda passa a valer como norma constitucional. Professor, suas impressões sobre essa eleição antes de nós passarmos para a Sandra, coitadinha. Inicialmente, é uma grandeza nos Estados Unidos porque eles conseguiram preservar a ideia de federação. A federação não é uma palavra vazia lá. A federação existe de verdade. Lá quem governa são exatamente os estados. Cabe àquele governo central apenas a determinação de algumas regras de coordenação entre os estados. Em especial, quando você olha, por exemplo, a eleição que aconteceu, não foi apenas a eleição presidencial que estava em jogo, estava a eleição de governadores. E detalhe, lá o mandato dos governadores oscila entre 2 e 6 anos. Não é como aqui, todo governador tem que ficar apenas 4 anos. Por quê? Porque eles respeitam as determinações, as exigências das sociedades específicas de cada estado. E cada estado tem a sua Corte Suprema exatamente para tratar daquilo que diz respeito às determinações daquela sociedade. O que cabe ao governo federal? Cabe a ele preservar essa coordenação, tratar da moeda, tratar da política de defesa e da política externa, que são elementos comuns. Quem andou destruindo isso tudo foram os democratas, em especial a partir do Clinton e do Obama, que latino-americanizaram a política norte-americana. Latino-americanizado como? Ignoraram a federação e passou a querer ter mais poder central para determinar as condutas dos estados. E isso incomodou e irritou muito nos Estados Unidos e fez o resultado. Os Estados Unidos começou a decair. Agora vamos falar dessa eleição. Foi uma lavada? Foi Só uma pergunta. A gente estava discutindo ontem, professor, inclua no seu comentário, por gentileza, que poderia ser que ele tivesse menos votos populares, mas mais votos dos grandes eleitores. Aconteceu que ele teve mais voto em geral. Essa que foi a lavada, porque até o ter mais voto ter mais voto nos grandes eleitores, mas não mais voto popular, é uma ilusão de que a maioria escolheu aquele que foi derrotado. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque quando você faz a somatória, aquela diferença que tem, leva em consideração a participação política, problemas que ocorreram. Ou seja, na realidade, mesmo essa maioria que pode acontecer, ela apenas serve de retórica para aquele que foi derrotado, caso tenha sido derrotado no colégio eleitoral, mas tenha vencido na somatória absoluta dos votos. Por que foi barba, cabelo e bigode? Matou a narrativa. Ele ganhou no voto total. Democratas, fiquem calados. O Alemão agradeceu você aí por... Aliás, deixa eu só colocar aqui essa segunda parte, depois você volta para Sandra Coutinho, porque ele nos separou bem. Só para dizer isso do barba, cabelo e bigode, eu queria dizer que depois de perder sua maioria em 2020, os republicanos, eles recuperaram o controle do Senado norte-americano pelos próximos 2 anos. Sim. O partido que já ocupava 38 cadeiras, que não estavam em disputa, elegeu até o momento 14 senadores, chegando a 52 assentos. O mínimo necessário para a maioria na casa é 51. Além disso, as pesquisas apontam para uma provável vitória republicana também na Câmara dos Representantes. Essa que é a jogada. Céu de brigadeiro, né, professor? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você olha, ele ganha no Senado. Ele já tinha ganho no Senado com 50. Por quê? Porque o vice-presidente da República, que é o presidente do Senado, logo, no voto de Minerva, os republicanos teriam. Aponta-se que ele ganhou na Câmara, mas aponta-se que ele vai conseguir os 218 representantes na Câmara, suficiente para não precisar fazer negociação com neutro, com independente, com verde, com quem quer que seja. Então aponta que inclusive vai ter isso. Mas tem outros elementos. Ganhou entre os governadores, deu um pau, tá? 27 a 23, são 50 estados. O que isso significa? Porque se houver algum problema... Não esqueçamos que lá as legislações estaduais têm peso, inclusive a normatividade jurídica para determinados aspectos, determinados processos, podem correr nos estados. Significa o quê? O povo americano vai ter liberdade para exigir, inclusive, que ele possa transitar, se não for crime federal, que ele possa transitar nos estados, ele vai ter a liberdade de ter liberdade. Essa que é a grandeza, por isso foi um pau, não foi apenas uma questão de vencer, ele venceu e goleou. Vem agora a grande questão. Começaram a acusar e começaram a fazer fake news. Não, é que ele quer fazer imigração, vai deportar todo mundo. Ele nunca falou isso. Ele disse que deportará os ilegais depois de identificados, porque os ilegais estão levando criminalidade para os Estados Unidos. Qualquer país do mundo deporta-se ilegais.
Ponto final, não é só os O Estados Brasil, o governo Dilma, vale lembrar, deportou os cubanos que queriam fugir de uma ditadura que, aliás, descumprindo um tratado internacional de direitos humanos, que é o direito ao asilo. Sim. A Dilma deportou essas pessoas para uma ditadura, vale lembrar.